E já está aqui no nosso estúdio o Luiz Armando, comentarista político, é uma reta final, também teve aí uma reviravolta. Pode-se dizer aí que uma puxada de tapete. No caso do PSB, sim, ou seja, o Vanderlei Luxemburgo achou que estava entrando no ônibus, podia já sentar na janelinha, né? Não teve jeito, né? Porque o Amasta, ele é um político mais experiente que o Vanderlei. O Vanderlei era técnico de futebol. O Amasta foi candidato ao Senado em 2018 e saiu com quase 210 mil votos aí, né? Para governador, né? Então, assim, ele ficou em segundo lugar contra Carles, para governador, o Carlos Amasta, e aí com 31% dos votos no estado. Então, ele tem um potencial de voto, a priori, a expectativa de voto seria, a priori, maior do que a expectativa de voto de Vanderlei, que, apesar de ser muito conhecido por ser técnico da seleção brasileira, não se conhece o trabalho dele em prol do estado, né? Agora, obviamente que não se dá para mostrar, é possível ver isso até nas imagens, houve bate-boca, ânimos exaltados. Isso é normal para uma convenção ou não? É uma coisa feia? Olha, veja bem, não é normal, né? Porque quando chega na convenção, pressupõe que já se discutiu tudo até lá. A convenção é só para arrematar e formatar as indicações do partido, né? Então, o que aconteceu hoje, entre aspas, se pudesse dizer, foi uma espécie de safadeza do Carlos Amasta, né? Porque ele incentivou o técnico Vanderlei Luxemburgo até agora como candidato ao Senado. O Luxemburgo, nós entrevistamos ele recentemente, ele só interessava o Senado. E isso, inclusive, tinha sido fechado com a direção nacional do PSB em Brasília. Tanto que o presidente do PSB assustou-se com a reviravolta de que a Amasta teria tomado o partido, o que era esperado. Já se esperava o Amasta dar esse golpe aí, tanto no Damaso quanto no Vanderlei Luxemburgo, porque ele inviabilizou também, detonou também a chapa de Damaso ao decidir ir para a chapa do Ronaldo Dimas. E a gente vai falar de uma outra convenção homologada à candidatura à chapa majoritária do partido União Brasil. A convenção foi realizada na tarde de hoje, no finalzinho da tarde, no Centro de Convenções aqui em Palmas. O governador Vanderlei Barbosa é o candidato à reeleição e tem o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, como vice, e a professora Dorinha Seabra como candidata ao Senado. Se tivesse opção, não tem problema não, mas você vê as imagens aí, e é a única chapa majoritária que está totalmente definida e sem especulações é a do governador Vanderlei Barbosa. É isso mesmo, Luiz? Se dependesse de convenção, o Vanderlei tinha sido eleito já, né? Porque se você comparar o volume de pessoas presentes nas convenções de todos os partidos na capital nos últimos dias, a de Vanderlei ganhou disparadamente, ou seja, você não conseguia nem estacionar naquele trecho ali entre o IFTO e a Palmas Brasil, então tinha muita gente. E aí eu conversei com o pessoal do Ronaldo Dimas e eles disseram que lá mais era funcionário público. Não sei, né? Porque tinha muita gente lá. E na convenção do Dimas, por exemplo, as pessoas eram em menor número, mas todas caracterizadas de Bolsonaro. Inclusive, quem saiu hoje, né, quem circulou aqui na capital, aqui em Palmas, o trânsito ficou bastante lento em alguns pontos da cidade, principalmente nos horários dessas convenções e nos locais próximos às áreas onde esses eventos estavam acontecendo. E agora a gente vai falar do deputado Osíris Damaso, que oficializou sua pré-candidatura ao governo do Tocantins na convenção do Partido Social Cristão, também realizada na tarde de hoje. Ele decidiu deixar a ata em aberto até o final do prazo para definir o vice e também o apoio ao Senado. É como você falou, até o dia 15, né, que eles estão aí. O Damaso tinha até recebido... Mas o Damaso já está fora, ele já deu inclusive declarações aí de que ele pode disputar a Câmara dos Deputados. O Damaso, inclusive, tinha recebido apoio oficial do Partido Socialista Brasileiro, presidido pelo senador Irarajá Abreu, lembrando aqui, do Partido Social Democrático, do Avante e do Partido Renovador Trabalhista brasileiro. No entanto, nos últimos dias, as articulações mudaram todo o cenário, né, Luiz? É o seguinte, com essas questões que passaram, que ocorreram de ontem para hoje, o Damaso ficou só com aquele partido pequeno, o PRTB, e aí o tempo de campanha eleitoral para ele seria menos de 10 segundos. Ele ia chegar assim, ó, oi, vota em mim, e pronto, né? Então não tem, sem o PSB, sem o Avante, que o PSB está indo lá para o Dimas e o Avante deve retornar para a senadora Cátia Abreu ou Irajá Abreu, porque ele vai ficar com um tempo diminuto, insuficiente até para para pedir voto. É isso, e você sempre toca, porque a gente estava falando sobre articulação política, e isso é um reflexo de essas convenções, de conversações, de articulações,
Eu estou falando quando a convenção é oficial, sem bate-boca, sem confusão. É reflexo nos bastidores, assim, de muita articulação. É o troca-troca. E essa questão que você fala sempre, Luiz, o tempo de televisão, essa questão de verba também para o partido e para a campanha, eles pesam muito isso. Muito mais do que uma bandeira, né? Hoje não tem eleição, não tem mais aquela tipo de eleição de arrastar as lambretas, né, de sair aí queimando só de sapato. Não tem, né? Você tem que ter dinheiro. Esses partidos todos eles já têm as projeções. Quando vai aí dois ou três vezes nas eleições, os líderes já chegam com a planilhazinha. Ó, eu preciso de tanto para fazer o evento na casa de fulano, tanto. Se não tiver dinheiro, não vai. Não vai, infelizmente. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu continuo com o Luiz aqui no estúdio, para falar sobre as outras convenções que também oficializaram os candidatos a governo aqui do Tocantins. Quem são eles? Daqui a pouco. Eu volto já. Não saia daí. Mês de aniversário da Borboleta Casa Tudo. Ofertas com preços pela metade do preço. Tapete 1 por 1,40 de 115 por 52,50. Cabine Sanremo Madeira Kit com 3 unidades de 36 por 17,99. Jarra plástica 1,5 litro de R$ 5 por 2,49. Processador de alimentos manual de R$ 25 por 12,49. Pote de vidro rosé de 1 litro e 600 de R$ 30 por 14,99. Material escolar com 50% de desconto. Compre e preencha seu cupom e boa sorte. Um ano. Borboleta Casa Tudo. Na 104 Sul atrás do Resolve Palmas. Desperte o atleta que existe em você. Para todas as modalidades ou qualquer prática esportiva, visite a Casa São Paulo. Conheça nosso site, o maior portal de compras de artigos esportivos do Tocantins. Casa São Paulo, mais de 20 anos de história. Você não é parte do problema, é parte da solução. É assim que funciona uma democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Seja mesária ou mesário no dia das eleições. Com você, a democracia fica completa. Mesária, mesário, peças fundamentais para as eleições 2022. Participe. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Web Palmas. Há 12 anos, sua loja é especializada em informática, segurança eletrônica e papelaria. Vendas no atacado e no varejo com descontos especiais para CNPJ. Manutenção em notebooks e impressoras. Computador desktop i3 4 GB de RAM SSD 120 GB por R$ 1.500. Suporte para notebook de R$ 79 por R$ 54. Web Palmas. Da tecnologia à escrita. 806 Sul, Avenida LO 19 Palmas. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se vai viajar pelo Brasil, indique onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. 7h30, estamos de volta ao vivo para você, não só aqui na tela do SBT, mas também no Facebook e YouTube. Você que está com o celular pode acompanhar a gente através da internet. E ainda está acontecendo a convenção do Partido Liberal e do Podemos, que vão definir aí as candidaturas de Ronaldo Dimas ao governo do Tocantins. O vice-candidato na chapa será o ex-deputado Freire Júnior, que foi escolhido pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro. A convenção está ainda acontecendo na grande praça do Espaço Cultural, no centro da capital. A aglomeração dos militantes começou às 4 horas da tarde e até o fechamento desta reportagem, os candidatos a governador e vice não haviam chegado ao local. Enquanto isso, os pré-candidatos a deputado estadual e vice se apresentaram ao público. Há evidências de que o vice-governador na chapa de Ronaldo Dimas deve ser Freire Júnior, do MDB. Oficialmente, a convenção do PL e Podemos, juntos, os dois partidos estão apresentando 46 candidatos, incluindo a majoritária e proporcional. Todos que passaram pelas convenções não são ainda
técnico, mas o que a gente pode ver aí, Luiz, é que todas as convenções, mesmo com a pandemia ainda acontecendo, lotadas, né, como você estava falando aí. E a gente estava falando sobre essa questão de vantagem e desvantagem. Nesse caso aí, também aconteceu essa convenção hoje, no final da tarde, a gente já tinha falado sobre isso, mais um candidato. Sim, na verdade, você fala do Ronaldo Dimas. Exatamente. Sim, o Ronaldo Dimas, agora à noite, já estava discussando lá no Espaço Cultural. O Eduardo Gomes trouxe aqui para a cidade, para hoje, o irmão do presidente Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro, né, o senador Flávio Bolsonaro, e que é, inclusive, amicíssimo do senador Irajá Abreu, e estava lá na convenção, né, do Ronaldo Dimas, e o vice, o MDBista Freire Júnior, que já foi, inclusive, deputado federal pelo Tocantins, e foi candidato a governador aí, numa época, nos anos 2000. O MDB, não precisa falar, eles dizem que tem 30% dos votos do Estado, ou seja, é o partido tradicional, quem é moderno e sempre, né? Agora, eles têm um problema aí nessa questão do Ronaldo Dimas, que o público que estava hoje, a militância que estava hoje lá no Ronaldo Dimas, ela estava praticamente de amarelo e com aqueles dizeres que Bolsonaro utiliza, né? E aí o Eduardo Gomes trouxe o Flávio Bolsonaro para a convenção. Ou seja, ele terminou segmentando o candidato no Flávio, no Ronaldo Dimas, no Jair Bolsonaro. Então, o que ocorre? O republicano do Vanderlei Barbosa é também do Jair Bolsonaro. Só que ele não está alardeando isso porque ele quer captar votos de quem não é Bolsonaro. Exatamente. Então, o Ronaldo Dimas fez uma convenção para a militância e o governador fez uma convenção para todos os filiados e todos os aliados que apostam na candidatura dele. Então, ficou mais abrangente, então fica mais difícil, porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande no estado do Tocantins. Então, e isso vai terminar caindo lá em cima do Ronaldo Dimas. O fato é o seguinte, que o Bolsonaro também apoia o candidato republicanos, que é o Vanderlei Barbosa, assim como apoia o Ronaldo Dimas. Só que esse negócio do Dimas colocar o amarelo, aqueles dizeres que o Bolsonaro reafirmar, né? Reafirmar de liberdade, ele termina fechando o círculo no seu eleitorado, segmenta o eleitorado. Ele está segmentando, entendi. Sim. A gente vai falar também, Luiz, agora sobre o Partido Democracia Cristã, que oficializou o médico e empresário Luciano Castro como candidato ao governo do Tocantins. O Partido Democrata Cristã realizou na tarde a convenção partidária e se apresenta como uma chapa completa, lançando como candidato ao governo do Tocantins o médico e empresário Luciano Castro e como vice Luciene Mamedes. A agremiação segue a orientação da direção nacional em lançar uma chapa pura com todos os candidatos, mesmo reconhecendo que o Democrata Cristão é considerado um partido pequeno aqui no Tocantins e conta com cerca de 37 comissões. É porque a gente tem homens de capacidade e de liderança junto com a gente. Então nós estamos correndo, nós temos a nossa chapa pura de candidatos a deputados estaduais, federais, que a gente precisa eleger pelo menos um federal para Cláudio Barreira, e vamos conseguir também eleger o nosso senador e também o governador nosso. O candidato se tornou popular após envolvimento polêmico com o ex-governador por causa de compromissos não honrados, como o pagamento de dívidas. O médico empresário tem boa aceitação junto à militância partidária. Fazer com que o Tocantins seja um estado que possa crescer e progredir, diferente do estado que viveu todos esses anos só submerso à corrupção, para que o empresariado, o industrial, o pecuarista e a população do estado não seja mais sacrificada por toda essa corrupção que roubou todo o destino do nosso estado. E mesmo com uma nova reviravolta no caso PROS, já que o Supremo Tribunal Federal devolveu pela segunda vez nesta semana o comando nacional do Partido Republicano da Ordem Nacional, a Eurípides Macedo Júnior, a Thaís Oliveira homologou sua candidatura ao Senado, independentemente pelo PROS na tarde de hoje. Outra convenção que ocorre neste momento em Lavandeira, no interior do estado, é a do Partido Socialista Cristã. E tem como o senador Irajá Abreu como presidente regional da sigla. Só uma correção, o Irajá ele é presidente do PSD, né, que é o PSD. Ótimo, então, assim, ainda não consegui contato com o Irajá agora à noite, mas tudo indicava até o final da tarde que ele ia lançar a candidatura dele mesmo ao governo. E aí,
era um torpedo na candidatura da senadora Cátia Abreu, que nesse momento a gente está concorrendo com 4 pessoas, né? Porque já tem como candidatos ao Senado o Ataídes, o Carlesse, o Carlos Amasta, a Dorinha Seabra e ela, e dos maiores partidos, né? Então, os que concorrem mesmo, né? Então, aqui vai pulverizar os votos. É provável que a Dorinha, nesse aspecto, ela sobressai sobre Cátia Abreu, porque o governo é muito forte, não é? Então, essa pulverização, ela termina prejudicando a Cátia, ao contrário do que o marketing dela, as pessoas que estão próximas dela, inclusive o próprio senador Irajá, imaginam que a pulverização dos votos vai melhorar para a senadora Cátia Abreu, porque ela sobressaía-se em função do seu trabalho já no Senado, né? E aquela liderança nacional que ela tem, não é? Mas pode ser o contrário. Política, na verdade, é só nas urnas mesmo. Com certeza. A decisão final, que na verdade quem decide é a sociedade, é o eleitor, é o cidadão. A gente falou aqui, a gente já tem um bom tempo falando sobre a importância de você procurar um colégio eleitoral, de você exercer esse ato, exercer a cidadania e votar, e saber votar. A gente está mostrando aqui quem são esses candidatos que vão disputar o governo, mas como você falou ontem, Luiz, existe ainda um prazo e tudo pode mudar também, né? Sim, mas com uma explicação, ou seja, a pessoa pode, eles podem mudar o candidato, mas o candidato não pode mudar de cargo. Por exemplo, um candidato a deputado federal não pode mudar para ser candidato a Senado, entendeu? Depois da convenção. Eles podem mudar o nome? É isso que eu estou falando. Assim, os candidatos, a chapa pode alterar o candidato. O que não pode é mudar o candidato de cargo. Ou seja, não pode. O Vanderlei Barbosa, ele escolheu aí o Laurey Moreira como vice-governador. Depois da convenção, o Laurey, se quiser disputar a Câmara dos Deputados, não pode. Entendi. Aí, ó, os comentários do Luiz Armando, que tem um blog, muito obrigada pelas suas colocações. A gente mostrou aí a cobertura completa de todas as convenções hoje, quem são esses candidatos. Mas agora, Luiz, muito obrigada pela sua colocação. A gente vai falar também sobre, tem tudo a ver, economia, sim, sobre o preço do diesel, que fica